Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai retomar alguns pontos que a gente trabalhou durante esse período anterior, para que a gente não entre no conteúdo de maneira, vamos dizer assim, sem que as pessoas relembrem, sem que a gente tenha oportunidade de recuperar algumas coisas e que as coisas não fiquem perdidas ou se percam pelo caminho, né? Eu vou também mudar um pouco a metodologia para que a coisa fique menos desgastante para nós, porque, embora não pareça, produzir esses vídeos dá um certo trabalho, porque eu preparo o roteiro, preparo a apresentação. É uma forma também de apresentação que é mais intensa, porque não tem interação, né? Então tem que fazer o texto de uma forma contínua, o argumento de uma forma contínua, então isso exige uma preparação diferente da preparação que a gente tem na rotina de sala de aula, né? Então eu vou estar fazendo, intercalando vídeo e atividade. Então, de modo geral, eu vou estar fazendo um vídeo, aí na outra aula a gente faz alguma atividade, depois apresenta outro vídeo, faz outra atividade, para que também fique menos desgastante também para vocês, porque eu creio que, como não tem sala de aula, então todos os professores estão também, em alguma medida, aprendendo também a lidar com esse modo remoto, com essa plataforma para produzir os processos de ensino e aprendizagem com vocês. Mas enfim, então a gente vai recuperar um pouco só os pontos que a gente trabalhou. A gente discutiu na primeira parte do nosso curso o conceito de trabalho, né? E o trabalho, as relações de trabalho como um fenômeno sociológico, né? O que a gente conversou desde o início, cafezinho aqui, né? É que todas as formações sociais ao longo da história, elas em alguma medida se organizaram e precisaram, né, se organizar em torno do trabalho para garantir as condições de sobrevivência desses grupos sociais, né? Então, sempre foi necessário algum tipo de organização social de forma a dividir o trabalho, organizar o trabalho, ou dividir socialmente o trabalho, né? Para que esses grupos sociais tivessem condições de garantir a sua sobrevivência. Então a gente tem diversos ciclos. O ciclo em que, antes da agricultura, né, da criação ou da organização em torno do processo agrícola, a gente tinha sociedades marcadamente nômades, depois a gente tem a sociedade se estabilizando no sentido de fazer o uso da natureza, dominando as técnicas agrícolas de forma que ela pudesse se manter naquele determinado território, e a partir disso a gente tem formações mais estáveis, não transitórias, né? Migrantes, como eram as sociedades nômades, né? Então a gente tem nas diversas culturas também, e isso se distingue, a gente tem formas de organização do trabalho e de relações do trabalho de acordo também com a cultura. Então existe toda uma diversidade também em torno disso, né? Então não existe uma única forma de organização do trabalho. Então a gente tem, nesse processo de construção dessas relações de trabalho, de organização do trabalho e da sobrevivência desses grupos sociais, grupos humanos, a gente teve ao longo da história diversos modos de produção. Tivemos o modo de produção escravista, que se estruturava na posse, na apropriação, vamos dizer assim, de grupos humanos sobre outros, de forma a submetê-los e impor a condição de trabalho. Nós tivemos o modo de produção feudal, que se organizava a partir da lógica das relações de servidão, né? Os camponeses serviam em troca de segurança. Eu não vou me aprofundar nisso porque é importante frisar todos esses temas que eu estou passando aqui de maneira muito rápida, só para que a gente tenha os pontos, entendeu? Para a gente fazer a discussão, dar sequência na nossa discussão, né? Eu só estou registrando os pontos, mas todos esses pontos a gente tem vídeos específicos nos quais eu desenvolvo o argumento de maneira muito mais profunda, né, do que agora. Agora eu só quero pontuar. Então, um conceito importante que a gente precisa entender é o conceito de trabalho, o conceito de modo de produção. Então, esse modo de produção, ele produz relações de produção. Quais são as relações de produção no modo de produção escravista? A necessidade
da estrutura produtiva está baseada na escravidão. Então, a estrutura daquele modo de produção, ele se baseava, se fundamentava, precisava, inevitavelmente, de relações escravistas de produção. Da mesma forma, o modo de produção feudal, que se baseava nas relações de servidão. Ou seja, qual é a diferença de servo para o escravo? O senhor feudal, aquele que usufruía dessas relações de servidão, ele não necessariamente era dono desse servo, mas por uma relação, vamos dizer, desigual, mas de algum nível de contrapartida, esse senhor feudal ele permitia o acesso à terra em troca de tributos. Um dos tributos é o trabalho camponês desses servos nas terras do senhor feudal, que tinha o nome de corvéia. Era um tipo de tributo no qual os camponeses trabalhavam em média de 3 a 4 dias por semana nas terras desse senhor feudal. Em troca disso, ele garantia a segurança desse servo, como também o acesso às terras comuns, né? Comuns ou pedaços de terra na qual ele poderia produzir o seu próprio sustento. Então, isso era um modo de produção feudal que produzia, por sua vez, relações de produção. E a gente tem um modo de produção capitalista, que é baseado na apropriação privada dos meios de produção para um grupo, vamos dizer assim, menor, por uma quantidade menor de pessoas, e, por sua vez, a gente tem a grande parcela da população tendo como única forma de sobrevivência a venda da sua força de trabalho em troca de um salário. Ou seja, no modo de produção capitalista, a gente tem relações assalariadas de trabalho, no qual o trabalho ele se converte numa mercadoria. Por que mercadoria? Porque ele oscila dentro da própria lógica de oferta e procura. Então, se você tem muita demanda de trabalho, a tendência é que o trabalho ele adquira um processo de valorização, ou seja, o salário ele passa a ser maior, ele tende a ser valorizado. Mas isso também, não vou me deter aqui, é só pontuando, porque eu já tratei sobre isso de maneira mais detida em outro vídeo. E para outros grupos, ou seja, perdão, para a maior parte dos grupos sociais, necessita a venda da sua força de trabalho. Para a maioria das pessoas, grupos sociais não, perdão, para a maioria das pessoas, numa realidade do modo de produção capitalista, as relações de trabalho são estruturadas nas relações salariais, no qual a maioria das pessoas não detém os meios de produção e precisam vender a sua força de trabalho como forma de sobrevivência. Então isso estrutura o modo de produção capitalista. Só para eu pegar. Então, a gente tem também, isso é importante dizer, que a transição desses modos, existem modos de produção que são dominantes, mas isso não significa necessariamente a eliminação, a existência de outros modos de produção em funcionamento, de acordo também com a diversidade cultural. Embora o capitalismo hoje seja um fenômeno mundial, mas a gente ainda tem naquilo que os sociólogos, os analistas chamam de trabalho análogo, por exemplo, ou forma análoga de escravidão, que mantém, por exemplo, relações próximas ao modelo da escravidão ainda vigente nos dias atuais. Muito comum em regiões agrícolas no país a gente ter algumas fazendas que fazem uso da exploração do trabalho muito próximo a um tipo de trabalho de escravização, por isso que eles chamam de trabalho análogo, próximo, né? Através do endividamento. Então cria uma dinâmica de endividamento daquele trabalhador, de forma que ele fica endividado e daqui a pouco ele só trabalha para pagar uma dívida abusiva que é construída. Eu também tratei isso num vídeo, mas a gente pode, se vocês quiserem, pode pesquisar sobre isso. Ou também tem muitas confecções, ou pelo menos ocorreu, né? Recentemente reportagens ocorreram, né? Reportagens de confecções em São Paulo de que bolivianos eram submetidos a condições de trabalho próximas às condições de trabalho escravo. Então, só para dar uma certa situada, no sentido de que essas formas elas também convivem, né? Simultaneamente. E, por outro lado, outras culturas também, elas também utilizam outras formas de organização do trabalho, da sobrevivência
dessas sociedades, dessas formações sociais que não necessariamente estão enquadradas dentro do modo de produção capitalista, como, por exemplo, as sociedades indígenas, os grupos indígenas que produzem as condições da sua sobrevivência, não necessariamente vinculados a um modo de produção capitalista. Isso só para ter como exemplo, né? Por sua vez, para encerrar, todo modo de produção nessa dimensão das relações de trabalho, para não ficar um vídeo muito longo, ele produz um certo tipo de divisão do trabalho, tendo grupos que em alguma medida se apropriam do excedente e grupos que se envolvem diretamente nesses processos produtivos e muitas vezes transferindo a riqueza que é produzida, todo o processo de acumulação que é produzido a partir do trabalho, grupos se apropriando e usufruindo disso. Isso é uma marca ao longo da história, e outros grupos submetidos a essa dinâmica, relação mais direta com a produção. A sociologia trabalha com o conceito de estratificação social, ou seja, o próprio trabalho, em alguma medida, produz, ou as relações de trabalho, produz uma certa estratificação social como produto dessas relações de trabalho, né? Então, ao longo da história, seja pelo poder religioso, seja pela força, ou seja pela apropriação, em alguma medida também sustentada e legitimada num determinado momento histórico, por uma realidade política, jurídica que justifica a apropriação, grupos sociais estão vinculados ao trabalho e outros grupos estão vinculados em alguma medida pela sua própria posição nessa estrutura social, a usufruir do resultado desses processos produtivos. Então a gente tem em períodos históricos, como por exemplo a Idade Média, em que ela era dividida naqueles que oravam, naqueles que lutavam e naqueles que trabalhavam. Então a igreja, o clero, ele tinha responsabilidade não, estava na condição de orar, em alguma medida sendo sustentado pelos camponeses, e a nobreza, senhores feudais, que eram aqueles que combatiam, era uma sociedade marcadamente guerreira, eles também estavam voltados para a guerra, enquanto os camponeses estavam voltados para a produção. Hoje, grosso modo, a sociedade se divide naqueles que detêm os meios de produção e, tendo a posse dos meios de produção ou do capital, daquilo que dá condições a produzir, acesso ao processo produtivo, e aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho. Burguesia, proletariado, ou trabalhadores, ou empresariado, poderia dizer de outras formas. Então, a gente, só para dar uma situada, a gente tem, dentro das diversas fases, essas organizações, essas divisões, essas estruturações nas formas de sociabilidade a partir do trabalho. Queria dar só esse panorama, e aí na próxima, lembrando mais uma vez, todos esses detalhes, todos esses conceitos, eu trabalho nos vídeos anteriores sobre o modo de produção, sobre todos os conceitos que estão vinculados ao trabalho e aos diversos modos de produção. Aí eu trabalho depois o desenvolvimento do capitalismo, depois dois vídeos, se eu não me engano, tratando somente sobre o processo de formação do capitalismo. Depois a gente trabalha sobre relações de trabalho e depois a gente trabalha sobre capitalismo monopolista. Então todos esses vídeos eles estão em detalhes lá, e quem quiser pode recuperar, retomar a discussão a partir deles. Eu só queria pontuar para que a gente não ficasse estanque, entendeu? E aí na próxima aula a gente já vai entrar mais numa discussão mediando essa dimensão econômica, mas também transitando para outra dimensão sociológica ou da sociedade, outro fenômeno social, que é as relações políticas. Embora é importante registrar que essas separações elas se dão a partir do nosso esforço reflexivo, do nosso esforço intelectual sobre a vida em sociedade. Na prática, essas coisas estão imbricadas, elas estão ocorrendo simultaneamente. Então a gente separa, por exemplo, o Estado ou a dimensão política do econômico como um esforço, a partir de um esforço analítico. Mas na prática, essas coisas todas estão envolvidas dentro da nossa vivência, dentro da nossa experiência, dentro do nosso dia a dia. Falou, pessoal? Então, espero que eu tenha sido
claro. Se eu não fui, é só revisitar os vídeos ou comentar lá que a gente vai trocando, tá? Que eu vou aperfeiçoando, né? Porque eu fiz um esforço só de pontuar mais ou menos aquilo que a gente já havia trabalhado, num esforço mais complicado do que os anteriores, porque era construir o argumento em 15 minutos de todos os vídeos que a gente tem de 15 minutos num vídeo só. Então, caso eu tenha me complicado e me enrolado, eu peço aí desculpa. Um grande abraço.